Boa tarde a todos. Israel Campos, mais autoridades aqui presentes. Eu gostaria de agradecer o convite da escola, como nome está no meu e a Secretaria de Assuntos Estratégicos para participar deste seminário, que reputo que é da maior importância. Temos um debate sobre o tema da Amazônia. É um assunto estratégico e é um assunto que é muito também visto pelos nossos vizinhos, países vizinhos, como de alto grau de importância para o debate na região. O tema da minha intervenção diz respeito aos ilícitos internacionais, como foi dito pelo professor, e as relações com os países membros da OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Vou fazer um breve histórico do que é o Tratado de Cooperação Amazônica, que os senhores e senhores sabem que se trata, mas o tratado foi assinado em 1978 por iniciativa brasileira e entrou em vigor em 1980. Os países membros são Brasil, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru e Equador. Ao buscar algumas informações mais precisas sobre a evolução do Tratado de Cooperação Amazônica, eu encontrei um estudo feito por alunos aqui da escola de comando, que bem retrata a evolução do tratado. E fizeram da seguinte maneira: de 78, ano da assinatura do tratado, a 89, foi uma fase defensiva protecionista, caracterizada pela clara intenção de demonstrar para toda a comunidade internacional e seus representantes mais influentes o exercício pleno e incontestável da soberania e do domínio sobre os destinos da região amazônica. Outra fase, de 89 a 94, fase de incentivo e fortalecimento político, que teve, e foi um grande estímulo do tratado, a primeira reunião de presidentes em Manaus, que foi marcada pela renovação do compromisso político assumido pelos países membros quando da assinatura do TCA. A terceira fase, de 94 a 2002, é a fase de amadurecimento institucional. Essa fase coincide com a iniciativa de criação da Secretaria Permanente da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Nessa fase, os países amazônicos resolveram adotar um instrumento de maior representação institucional e de caráter permanente. A sede da organização é Brasília e possui um orçamento próprio e muitas vezes é complementado pela assinatura de acordos de cooperação com agências e bancos internacionais. E eu acrescentaria uma quarta fase, digamos assim, de 2009, e eu ainda não tenho um fim, mas considero que de 2006 até 2009, a OTCA ficou paralisada, muito em função da falta de um secretário-geral. A eleição do secretário-geral foi um processo muito complicado, e a última secretária-geral foi a dona Rosalia Arteaga, ex-presidente, mesmo por 3 dias, do Equador, e que não teve, digamos assim, um trabalho permanente, um trabalho onde pudesse desenvolver todos os objetivos previstos do Tratado de Cooperação Amazônica. De um ano para cá, isso foi com a eleição do novo secretário-geral da OTCA, que é o embaixador Manuel Picasso, de nacionalidade peruana, e do embaixador Maurício Dória, de nacionalidade boliviana, que é o segundo
escala da hierarquia da UTCA, duas autoridades com uma ampla experiência diplomática que, neste momento, estão fazendo o relançamento da UTCA. A UTCA, mesmo no governo brasileiro, em alguns ministérios, é muito contestada a atuação. Muitas vezes pergunto o que faz a UTCA. E a UTCA, eu diria que é difícil de responder. Algumas assinaturas de acordo de cooperação, alguns seminários sobre assuntos indígenas, sobre recursos hídricos, mas nada além disso. São acordos que têm início e fim. Não há uma permanente de continuidade desses assuntos. Voltando um pouco ao tema, e com a limitação de tempo, eu praticamente não vejo na UTCA nenhuma função com relação a ilícitos transnacionais. Portanto, há, digamos assim, um vácuo em matéria de combate aos ilícitos transnacionais no âmbito da UTCA. Todos nós sabemos que o recurso, esse rico patrimônio que a Amazônia tem, desperta um grande interesse internacional, sobretudo por parte dos países desenvolvidos, que adotam, geralmente, sabemos das declarações de diversas autoridades, diversos presidentes, a estratégia retórica de desqualificar a capacidade dos países amazônicos em gerir tão importante reserva de recursos. Esses países geralmente defendem intervenção de atores externos à região, desafiando o basilar princípio da soberania territorial nas relações internacionais. E esse discurso não se limita apenas às críticas a uma suposta incapacidade dos países amazônicos de manejar seus recursos naturais. Essas críticas, essas observações, estendem-se também à falta de controle e monitoramento de seus territórios para um efetivo combate aos ilícitos transnacionais, especialmente o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Delitos que contribuem para o aumento dos índices de criminalidade, não só nos países desenvolvidos, mas também no âmbito dos países amazônicos. Eu não vou, todos também temos especialistas da Polícia Federal, o porquê do aumento dessas atividades nocivas, os fatores que contribuem. No entanto, o enfrentamento dessas ameaças de forma isolada, ou seja, cada país com a sua própria política, acaba por facilitar a ação das organizações criminais dedicadas à atividade de tráfico ou armas, de tráfico de drogas ou armas, e se aproveitam das condições geográficas próprias da região e da falta de cooperação regional para continuar obtendo êxito. As características das ameaças indicam que essa cooperação deve se concentrar nas zonas de fronteira, onde são cruciais as atividades de intercâmbio, informação e controle fluvial e aéreo. Nessas áreas é fundamental o trabalho que desempenha a Polícia Federal, cujo papel aqui será comentado pelo companheiro de mesa, e assim como também é crucial o papel que devem representar as Forças Armadas no apoio a esse tipo de ação. Se eu não me engano, cerca de 3 semanas ou um mês atrás, o Congresso aprovou o poder de polícia às Forças Armadas. Isso é um novo dado que deve também ser mais profundamente examinado. É, portanto, crucial a necessidade de uma intensa e coordenada cooperação entre os países amazônicos no sentido de coibir toda e qualquer atividade ilícita em seus territórios. Essa cooperação, muitas vezes, é dificultada pela desconfiança que há entre os países amazônicos.
senhoras e senhores sabem que há disputas fronteiriças ainda em vigor entre esses países. Venezuela com a Colômbia, Venezuela com a Guiana, Guiana com o Suriname, Bolívia, Peru, Equador. Há diversas, digamos, disputas territoriais ainda não resolvidas. Com isso, cria um clima de desconfiança entre eles. No âmbito, voltando ao tema OTCA, no âmbito da organização, só foi realizada, até o momento, uma reunião sobre o assunto, que foi o encontro de ministros da Defesa em julho de 2006, que abordou, entre outros temas, a questão dos ilícitos na região amazônica. Na ocasião, por iniciativa do Peru, foi proposta a criação da Comissão Especial de Defesa e Segurança Integral da Amazônia, que, apesar da boa acolhida por parte dos demais presentes, não prosperou, muito devido à resistência da Colômbia, que não desejava mudar o rumo de sua política de combate ao narcotráfico, fortemente apoiada pelo governo norte-americano. Na mesma ocasião, o então ministro da Defesa, Valdir Pires, mencionou a disposição brasileira de compartilhar a experiência adquirida com a implantação do projeto CIPAM, respeitando os princípios da confidencialidade e reciprocidade, ideia que também recebeu o apoio dos demais presentes, mas que ainda não foi, digamos, explorada ou implementada. Também pelos motivos apontados na iniciativa do governo peruano. Ou seja, a Colômbia também não se dispôs a colaborar na implementação dessa sugestão ou ideia brasileira. E nesse ponto, eu acredito que poderia ser benéfico para todos os países amazônicos, e isso poderia ser feito também no âmbito da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que é o desenvolvimento de um software dentro da ideia do CIPAM. Um software de monitoramento ambiental, monitoramento de aeronaves, de deslocamento de pessoas, e esse software, eu chego, acho que é um ponto crucial, poderia ser desenvolvido dentro da região, quer dizer, obedecida às necessidades que cada país da região amazônica tem. Porque no momento, o CIPAM, se eu não me engano, se eu estiver equivocado, por favor, me corrijam, tem um software, se não me engano, do sistema HP, é importado de outros países. Há uma ideia de que se desenvolva com recursos isso justamente com o CENCIPAM, com recursos da FINEP, com centros de excelência que temos no nosso país e outros países, esse software, essa plataforma que serviria de intercâmbio de informações entre os países, sem nenhuma dependência externa. No caso desse monitoramento, a cooperação CIPAM, com o Peru já é bastante adiantado. Houve um acordo bilateral com o governo peruano e a implantação está sendo feita. Isso deveria se abranger ou abarcar também os demais países. Estuda-se neste momento como a OTCA poderia buscar financiamento externo para prover os recursos necessários para a cooperação do sistema de vigilância da Amazônia. Pelas conversas que eu tenho tido, é um sistema muito caro. Nós temos dentro da OTCA países de menor desenvolvimento. Temos países pobres, temos países que não têm condições de ter um equipamento que leia os dados, examine os dados enviados pelo AVUR 99. Se eu não me engano, me disseram que esse equipamento vai de
30 milhões a 300 milhões de dólares. É impossível, praticamente impossível, para que esses países mais pobres tenham acesso a esse, digamos, tipo de informação. Então, seria necessário que dentro da OTCA, a OTCA procurasse obter recursos externos para a implantação desse sistema em todos os países amazônicos. Eu vou aqui andar mais rápido e talvez dentro do tempo reservado aos debates possamos estender um pouco mais esse nosso tema. Portanto, acho também, além da cooperação amazônica, o Brasil tem vários acordos bilaterais com nossos vizinhos, e muitos dos quais, alguns funcionam, outros não funcionam, mas justamente com a Polícia Federal, por exemplo, na fronteira com a Colômbia, temos tido várias comissões bilaterais de monitoramento da fronteira com a Venezuela, também com o Peru, mas isso, do meu modo de ver, não basta. Tem que haver algo regional, uma ação regional de combate a esse risco. E isso ainda não há. No âmbito da UTCA, não é inexistente qualquer instrumento de cooperação regional nesse sentido. Talvez, deixo aqui uma ideia, fosse o caso de ter, pode ser no âmbito da UTCA, uma comissão especial de segurança e defesa ou algo semelhante, como foi a proposta peruana em 2006. Poderíamos ter também no âmbito da UTCA uma reunião, outra reunião, e aí englobaria Forças Armadas, Polícia Federal e outros órgãos responsáveis pelo combate a ilícitos. Talvez foi em 2006, estamos em 2010, e com essa, talvez em um ano mais, tenhamos justamente esse software genuinamente amazônico e que atenda a todas as necessidades dos países amazônicos. Portanto, eu deixo aqui, talvez mais adiante nos debates, eu possa esclarecer um ou outro ponto que não tenha sido bem colocado aqui. De qualquer modo, agradeço a todos e a todas.